Olá meninas, tudo bem com vocês? Gente, o vídeo de hoje é pra gente falar sobre pincéis. Sabe por quê, gente? Tem muitas meninas que me perguntam sobre pincéis e eu sei também que tem muita gente que ainda não usa pincel, né, pra fazer maquiagem. Na verdade, tem às vezes um só pra passar o pó e um outro pra passar o blush. Tem gente que passa pó, blush, contorno, enfim, com o mesmo pincel. E aí, eu decidi fazer esse vídeo então pra falar pra vocês a função de cada pincel. Na verdade, eu vou falar sobre os pincéis da Vult, porque são os pincéis que eu mais uso e eu tenho a coleção inteira da Vult, então fica um pouco mais fácil para explicar para vocês, tá bom, gente? Mas eu já adianto que pincel, ele é muito particular de cada um. Um pincel, ele não serve apenas para ou só para sombra, ou né, só para o blush, ou só pro pó. Você pode usar ele para outras coisas também, né? O pincel do pó você pode usar ele para contorno, para iluminador, enfim. Então, bora começar que eu estou super empolgada para falar sobre os nossos queridinhos pincéis. Pra gente começar, os pincéis da Vult, eles são separados por número, ele é separado por numeração. Então nós vamos começar com o pincel número 1. O pincel número 1 da Vult, ele é para os lábios. E eu uso ele realmente para o batom mesmo, só que eu gosto de usar esse pincel, gente, na verdade, para fazer o contorno dos meus lábios, porque quando a gente vai passando o batom, ele vai perdendo aquela pontinha, então para fazer o contorno dos nossos lábios fica mais difícil. E aí sim, eu uso o pincel de lábio para fazer o contorno. Pincel número 2. Gente, o pincel número 2, ele é um pincel chanfradinho e eu amo esse pincel para fazer preencher as minhas sobrancelhas, porque depois que eu aprendi, né, a preencher as sobrancelhas com a sombra, gente, esse pincel aqui, ele não sai mais da minha mão, assim. Toda vez que eu preciso preencher a minha sobrancelha, é esse pincelzinho aqui que eu uso. Mas às vezes eu uso ele também para fazer um esfumado aqui na linha d'água inferior, né, do olho. E também eu uso esse pincel para fazer uma marcação aqui no cantinho externo, quando eu preciso aplicar alguma sombra e eu quero fazer uma marcação só no cantinho externo, esse pincel também é muito bom para isso. Pincel número 3. Esse pincel número 3 da Vult, ele tem duas pontas, né? Ele é um pincel duplo. Ele tem um lado, ele tem essas cerdas, né? Que eu uso para aplicar o pigmento, sabe aquelas sombrinhas soltas? Eu adoro usar esse lado aqui do pincel para aplicar o pigmento. E aí a outra parte, né, o outro lado é uma esponjinha. Essa esponjinha eu uso para aplicar sombra mesmo, mas para falar a verdade, eu uso muito pouco esse lado do pincel. É o pincel duplo número 3. O pincel número 4, ele é o pincel para sobrancelhas e cílios. Gente, esse pincelzinho, ele serve para pentear, né, as sobrancelhas e também para separar os cílios, sabe? Quando a gente passa o rímel, que os cílios ficam mais grudadinho, tem gente que usa, né, o pentinho para fazer essa separação. E eu não uso muito esse pincel, porque como eu já mostrei pra vocês, eu adoro usar a escova de dente pra pentear a sobrancelha. Eu acho que a sobrancelha fica mais certinha e fica mais fácil pra aplicar a sombra depois. Mas tem muita gente que adora esse pincel. E se vocês gostam, fica a dica. O pincel número 5, esse pincel, ele é um pincel para corretivo. Ele também tem as cerdas assim, ó, bem durinho. Ele é quase um língua de gato, sabe, para base, mas esse daqui é para corretivo, ele é menorzinho. Ele serve para aplicar assim nas áreas mais difíceis do rosto, né, tipo no cantinho do nariz, no cantinho do olho. Mas o corretivo, gente, vou ser bem sincera para vocês, eu adoro aplicar o corretivo com os dedos. Mas para quem prefere o pincelzinho, esse daqui ele é muito prático para aplicar nessas áreas mais difíceis. O pincel número 6, gente, esse pincel é um dos meus queridinhos de verdade, assim, eu amo esse pincel. Esse pincel eu uso muito para marcar o côncavo na hora de aplicar a sombra, né, na pálpebra. Ele é muito, muito bom, ele cabe certinho, sabe, no nosso côncavo, assim, ele é pequenininho, em formato de bolinha, a ponta, é maravilhoso.
Ele serve também pra gente esfumar, sabe? Esfumar o côncavo mesmo quando a gente aplica. Mas para fazer a marcação do côncavo, ele é perfeito. Pincel número 7. Gente, o pincel número 7 é esse daqui, ó, de base, né? É o famoso língua de gato. E eu gosto desse pincel também. Quando eu aplico, né, o corretivo com o pincel, eu gosto bastante de aplicar com esse pincel aqui, porque ele dá certinho aqui, gente, ó, na nossa olheira. Eu adoro esse pincel para aplicar o corretivo. Mas para quem prefere o língua de gato para aplicar a base, ele também é muito bom. Ele é achatadinho assim, ó. E é ótimo para aplicar a base e também o pincel número 8. Gente, o pincel número 8 é esse daqui, gente, é o famoso kabuki. Só que esse kabuki, ele é chanfrado, ó, tá vendo? E ele é bem durinho. Ele também serve para aplicar o corretivo, né, para quem gosta desses pincéis mais firminhos. Mas, agora eu já tenho um outro queridinho pra base que eu já vou mostrar pra vocês. Mas ele é ótimo pra base também e pra corretivo, como eu mostrei pra vocês. Como ele é chanfradinho, ele consegue, sabe, chegar assim nos cantinhos mesmo. Tanto do nariz, aqui no olho. Ele é ótimo esse pincel. Eu fiquei assim, ó, um bom tempo usando só ele. Toda vez que eu ia aplicar base, era esse pincel número 9. Gente, o pincel número 9, eu acho que todo mundo tem esse pincel, ou pelo menos a maioria das meninas. Esse pincel é para aplicar o blush. Geralmente os pincéis para aplicar blush, ele também é chanfrado, né? E ele é bem gordinho, assim, bem macio. Só que eu não uso, como eu falei pra vocês no começo do vídeo, que os pincéis, eles não servem assim, isso vai de cada um. Eu não uso esse daqui apenas para o blush. Eu uso esse pincel aqui também para aplicar o contorno e também para aplicar o iluminador. Só que, gente, eu tenho mais de um desse pincel aqui, porque às vezes na correria não dá tempo da gente tirar, né, o excesso do blush para depois passar o iluminador, enfim. Então é interessante a gente ter mais de um pincel igual este daqui. Pincel número 10. Esse também é outro que a maioria das meninas tem, é o famoso pincel para pó. Gente, o pincel de pó, ele é bem fofão, né? Ele é bem gordão, redondinho, e a diferença, assim, a maior diferença entre ele e o pincel de blush é que ele não é chanfrado. Geralmente ele é redondo mesmo aqui na parte de cima e é bem fofinho. Gente, eu amo esse pincel. Ele é tão macio, sabe, na hora de aplicar o pó, e também deixa um acabamento muito bacana no pincel rosto. Número 11. Gente, esse pincel número 11 há pouco tempo, assim, foi uma febre mundial, né? Que todo mundo queria esse pincel. Esse daqui é o Duo Fiber. Esse pincel Duo Fiber, ele é... Não sei se vocês têm, né? Pra quem tem já conhece. A parte de cima, né, dele, ele é bem fininha, tem poucas cerdas, né? E a parte de baixo é mais grossinha. E geralmente ele é mais clarinho, né? As pontinhas dele tem a cor branca e a parte de baixo mais escura. Esse pincel, gente, quando eu comprei esse pincel, eu usava muito para aplicar base também. Mas ele serve para aplicar o primer, base, até pó, se vocês quiserem, né? Aplicar o pó, enfim. Eu vou falar a verdade pra vocês que depois que eu conheci os outros pincéis da Vult de base, eu deixei ele um pouquinho de lado. Mas ele é bem interessante, principalmente para aplicar o pincel número 12. Gente, esse pincel aqui é o meu queridão do momento. Ele é o Flat Top Kabuki, também é o Kabuki. E eu uso muito esse pincel para aplicar a base. E a diferença dele com aquele Kabuki anterior que eu tinha mostrado é que esse daqui, o topo dele é reto, ele não é chanfrado. E eu amo esse pincel para aplicar base. Eu não vou falar que eu uso ele todos os dias, porque eu não faço maquiagem todos os dias. Mas se todas as vezes que eu faço maquiagem, é esse pincel aqui que eu uso pra aplicar a base. Eu amo, ele é ótimo. Ele não deixa, sabe, aquele aspecto riscadinho, sabe, na pele da base. É perfeito. Eu amei esse pincel quando a Vult lançou. E com certeza, se eu tivesse que eleger
né? Nota 1000 seria esse daqui. Pincel 12. número 13. Esse pincelzinho aqui também, olha, muitas meninas gostam desse pincel e sempre me pedem. Esse daqui, o número 13, é o pincel lápis. Esse pincel lápis, ele também ajuda a gente a marcar o côncavo, mas eu uso ele principalmente para fazer aquele pontinho, sabe, de iluminação no cantinho do olho. E também para esfumar, sabe? Embaixo aqui da linha d'água. Eu uso mais pra isso mesmo, esse pincelzinho. Ou quando eu tenho que fazer só aquele pontinho, sabe? Usar uma sombra mais escura no cantinho externo, mas eu quero só um pouquinho assim pra depois esfumar. Aí eu uso esse daqui, porque como ele é pequenininho, eu consigo pegar pouco produto nele pra aplicar no rosto. Pincel lápis número 13 da Gucci. O número 14 é esse pincel fofinho aqui, ó. Ele é para aplicar, depositar sombra. Então eu sempre pego, né, a sombra com ele, aplico na pálpebra para depois usar os outros pincéis de esfumar. E ele é muito bom, gente. Esse pincel, ele consegue, sabe, absorver bem o produto pra gente poder aplicar assim na pele. Eu adoro esse pincel aqui. Com certeza, todas as makes que eu faço, com certeza eu uso esse pincel também. E esse daqui é o número 15. É o último pincel da coleção da Vult, né, da linha de pincéis da Vult. Eu não falei pra vocês no começo, mas a Vult tem 15 pincéis ao todo. Esse daqui é o esfumador. Gente, esse pincel é ótimo pra esfumar. A única coisa que, assim, não chega a ser um ponto negativo dele, mas pra quem tem a pálpebra muito pequenininha, ele é bem gordinho, tá vendo? Aí eu já indico aquele anterior pra gente fazer, pra esfumar. Mas assim, pra quem tem uma pálpebra legal pra passar a sombra, ele é ótimo pra esfumar. Eu adoro esse pincelzinho. E também, gente, a dica pra quem... Como eu falei pra vocês, um pincel dá pra usar pra várias coisas. Esse pincel também é legal pra gente fazer um iluminado, sabe? Aqui, ó, abaixo dos olhos, acima da maçã do rosto. Ele é muito bom porque a gente consegue pegar só a quantidade ideal, sabe? Pra fazer só aquele riscadinho de iluminado. Então, eu uso tanto pra esfumar, como para fazer um iluminado aqui abaixo do olho. E é isso, meninas! Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Eu passei um pouquinho para vocês sobre, assim, eu quis mostrar para vocês como eu uso os pincéis, mas como eu falei, o pincel é uma questão muito de pessoal mesmo, né? Cada um usa de um jeito. Um pincel dá para usar ele tanto no rosto, como na pálpebra, enfim, no olho. Aí fica a critério de vocês. Tem uma outra coisa também que eu não falei pra vocês em relação aos pincéis, é sobre as cerdas. As cerdas dos pincéis, na verdade, tem cerdas sintéticas e cerdas naturais. Gente, isso também é uma outra questão muito pessoal. Tem gente que prefere as cerdas naturais, outras pessoas preferem as cerdas sintéticas. Tem gente que não tem diferença, que tanto faz. Mas só pra vocês conhecerem um pouquinho mais, geralmente, as cerdas naturais, elas são mais macias, mais molinhas, e as cerdas sintéticas, elas já são um pouquinho mais durinhas, mais firmes. Outra diferença também que o pessoal fala muito é que, na maioria dos casos, as cerdas naturais, elas não são coloridas. Já as cerdas sintéticas, sim, elas são coloridas. E outra diferença também, gente, é que geralmente os pincéis de cerdas naturais, eles absorvem mais o produto do que os pincéis de cerdas sintéticas. E é isso, gente. E antes de me despedir, eu preciso mandar alguns beijinhos que vocês me pediram. Então, bora lá começar. O primeiro beijo vai para Juliane Molina. Ju, desculpa não ter mandado o beijo antes. Eu sei que você já tinha me pedido há um bom tempo, mas você já estava aqui anotado. Então, ó, um grande beijo pra você, muito obrigada pelo carinho, tá? Adoro seus comentários, eu vejo sempre quando você comenta nas minhas fotos, enfim, no vídeo, e também dá sugestões, eu adoro, muito, muito obrigada. E o próximo beijo vai para Isabela Marques. Isa, um grande beijo pra você, amiga, você também já tinha pedido um beijo pra mim, então agora, ó, em vídeo, um super beijo pra você, amiga. Tenho certeza que você vai adorar esse vídeo porque você ama esse assunto, né? Maquiagem.
Gente, o próximo beijo vai para a Solange Alves. Ai, gente, a Sol é uma fofa. Ela sempre comenta aqui nos vídeos do YouTube. E a Sol, ela é de Patu, Rio Grande do Norte. Eu acho que é assim que fala o nome da cidade dela. Gente, Sol, como você é de longe, querida, muito obrigada. Eu fico muito feliz com o seu carinho. Muito obrigada por sempre comentar nos vídeos, tá bom? E se você quiser outros beijos, me deixa aqui nos comentários que eu sempre vou mandar beijo pra você, tá bom? E o próximo beijo vai para a Maria. Ai, gente, a Maria também é de longe. A Maria é de Dublin, lá da Irlanda. Ela também pediu um beijo. Então, Mary, um grande beijo pra você, amiga. Tô morrendo de saudade, viu? Muito obrigada pelo carinho. E o último beijo desse vídeo vai para a Luana Ribeiro. Ai, Lu, muito obrigada. A Luana também sempre comenta nos vídeos aqui do YouTube. Gente, eu tento responder todas vocês. Me desculpem se às vezes passar um comentário ou outro, mas eu acho que eu consigo responder todas vocês e eu vejo os comentários sim. Eu fico muito, muito feliz, tá bom? Muito obrigada, gente. Então é isso, meninas. Se vocês quiserem também que eu mande um beijo pra vocês, me deixem aqui nos comentários. Peçam bastante que com certeza nos próximos vídeos você pode receber um beijinho meu. Gente, então pra quem ainda não é inscrito no canal, se inscreva para o canal crescer a cada dia mais. Isso é muito importante para o crescimento do canal. E eu estou muito feliz com os comentários, com os likes, enfim, isso é muito importante pra mim, tá bom? E é isso, gente. Então, um super beijo pra todo mundo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!